Capítulo 20. De fato, foi preciso racionar. Na hora do jantar, percebi que nossas provisões não durariam mais de 3 dias. E terrível expectativa, tínhamos pouca esperança de encontrar qualquer nascente naqueles terrenos da época de transição. Durante todo o dia seguinte, a galeria exibiu seus intermináveis arcos. Caminhávamos sem dizer quase nada. Estávamos sendo possuídos pelo mutismo de rãs. A estrada não subia, pelo menos de forma sensível. Por vezes, até parecia inclinar-se, mas essa tendência, muito pouco marcada, não poderia tranquilizar o professor, pois a natureza das camadas não estava se modificando, o que reafirmava o período de transição. A luz elétrica fazia os xistos, o calcário e os velhos grés vermelhos das paredes faiscarem com esplendor. Parecíamos estar num fosso aberto em Devonshire, que deu seu nome a esse tipo de terreno. As muralhas eram revestidas por magníficos gêneros de mármore, alguns de cinza ágata com veios brancos caprichosamente nítidos, outros encarnados ou de um amarelo manchado de vermelho. Mais além, amostras de mármore raiado de vermelho escuro, no qual o calcário se destacava em cores vivas. A maioria desses mármores apresentava pegadas de animais primitivos. A criação progredira de forma evidente desde a véspera. Em vez de trilobites rudimentares, eu via vestígios de uma ordem mais perfeita. Entre outras coisas, peixes ganoides e sauropteres, nos quais a observação do paleontólogo soube descobrir as primeiras formas dos répteis. Os mares devonianos eram habitados por um grande número de animais daquela espécie que foram depositados aos milhares nas rochas de nova formação. Tornava-se evidente que estávamos subindo a escala da vida animal, cujo topo é ocupado pelo homem. Mas o professor Lindenbrock parecia não tomar conhecimento do fato. Esperava 2 coisas: que um poço vertical se abrisse a seus pés para permitir-lhe continuar descendo, ou que um obstáculo o impedisse de continuar por aquele caminho. Porém, a noite chegou sem que nenhum desses desejos se tornasse realidade. Na sexta-feira, após uma noite em que comecei a sentir os tormentos da sede, nossa pequena tropa embrenhou-se de novo pelos labirintos da galeria. Após 10 horas de caminhada, percebi que a reverberação das lâmpadas nas paredes diminuía singularmente. O mármore, o xisto, o calcário e o grés das muralhas cediam lugar a um revestimento escuro e sem brilho. No momento em que o túnel se tornaria muito estreito, encostei-me na parede da esquerda. Quando retirei a mão, ela estava completamente negra. Olhei com mais atenção. Estávamos em plena olheira. "Uma mina de carvão!" gritei. "Uma mina sem minérios", respondeu meu tio. "Como pode saber?" "Eu sei", replicou o professor num tom breve. "Estou certo de que essa galeria perfurada através das camadas de hulha não foi feita pelos homens. Mas pouco importa se foi construída ou não pela natureza. Está na hora do jantar. Vamos comer." Hans preparou a refeição. Mal comi e bebi as gotas de água que compunham minha ração. O cantil do guia, pela metade, era tudo o que restava para matar a sede de 3 homens. Após terem comido, meus 2 companheiros estenderam-se sobre seus cobertores e encontraram no sono o remédio para o seu cansaço. Quanto a mim, não consegui dormir e contei as horas até de manhã. No sábado, às 6 horas, começamos a caminhar. 20 minutos depois, chegamos a uma ampla escavação. Reconheci então que nenhuma mão humana poderia ter escavado aquela olheira. Teria escorado as abóbadas que só se sustentavam por um milagre de equilíbrio. Essa espécie de caverna tinha 100 pés de largura por 150 de altura. O terreno havia sido violentamente afastado por uma comoção subterrânea. Cedendo a algum impulso poderoso, o maciço terrestre deslocara-se, deixando aquele vasto vazio onde os habitantes da Terra penetravam pela primeira vez. Toda a história do período olheiro estava inscrita naquelas paredes escuras, e um geólogo poderia acompanhar com facilidade as diversas fases. Os leitos de carvão eram separados por estratos de grés ou de argila compactos e como que esmagados pelas camadas superiores. Nessa era do mundo que precedeu a era secundária, a Terra foi recoberta por uma vegetação compacta em virtude do calor tropical e da umidade persistente.
Uma atmosfera de vapores envolvia todo o globo, escondendo ainda os raios de sol. Daí a conclusão de que as altas temperaturas não provinham desse novo centro. Talvez até mesmo o astro dos dias não estivesse pronto para desempenhar seu brilhante papel. Os climas ainda não existiam, e um calor tórrido espalhava-se por toda a superfície do globo, igual no Equador e nos polos. De onde vinha? Do interior do globo. A despeito das teorias do professor Lindenbrock, um fogo violento espalhava-se pelas entranhas do esferoide. Sua ação era sensível até nas últimas camadas da crosta terrestre. Privadas da ação benéfica dos eflúvios do Sol, as plantas não davam flores nem perfumes. Mas suas raízes extraíam muita vida dos terrenos ardentes dos primeiros dias. Havia poucas árvores, apenas plantas herbáceas, imensos gramados, fetos, licopódios, sigilariáceas, astereofilitas, famílias raras cujos espécimes contavam-se então aos milhares. Ora, deve-se a origem do carvão a essa vegetação exuberante. A crosta ainda elástica do globo obedecia aos movimentos da massa líquida que recobria. Daí fissuras e desmoronamentos. Arrastadas para baixo das águas, pouco a pouco formaram amontoados consideráveis. Então, interveio a ação da química natural. No fundo do mar, as massas vegetais a princípio viraram turfa. Depois, graças à influência dos gases e sob o fogo da fermentação, sofreram uma mineralização completa. "Uma mina de carvão!" gritei. Assim formaram-se as imensas camadas de carvão, que o consumo excessivo deve, no entanto, esgotar em menos de 3 séculos se os povos industriais não tomarem cuidado. Refletia tudo isso enquanto considerava as riquezas em carvão acumuladas naquela parte do maciço terrestre. Essas, com certeza, nunca seriam exploradas, pois o aproveitamento daquelas minas afastadas exigiria sacrifícios demais. Além disso, para que, se a hulha ainda pode ser encontrada na superfície da Terra em um grande número de regiões? Aquelas camadas intactas que eu via, assim permaneceriam até a última hora do mundo. Enquanto isso, caminhávamos. E sozinho, esquecia-me do longo percurso para perder-me em considerações geológicas. A temperatura permanecia mais ou menos a mesma que a da nossa passagem entre as lavas e xistos. Apenas meu olfato sentiu um cheiro muito forte de protocarboneto de hidrogênio. Reconheci imediatamente naquela galeria a presença de uma notável quantidade daquele fluido perigoso, chamado de griso pelos mineiros, e cuja explosão provocou tantas vezes terríveis catástrofes. Felizmente, nosso caminho era iluminado pelos engenhosos aparelhos de Ruhmkorff. Se por azar tivéssemos descido aquelas galerias com tochas, uma terrível explosão acabaria a viagem, suprimindo os viajantes. A excursão na hulheira durou até a noite. Meu tio mal continha a impaciência, provocada pela horizontalidade da estrada. As trevas, sempre profundas a 20 passos, impediam-nos de estimar o comprimento da galeria. E eu começava a acreditar que não terminaria nunca, quando, de repente, às 6 horas, deparamos com um muro. Nenhuma passagem pela direita, pela esquerda, por cima ou por baixo. Chegáramos a um beco sem saída. "Melhor assim!" exclamou meu tio. "Agora sei em que me basear. Não estamos no caminho de Saknussemm, e a única alternativa é voltar atrás. Descansemos por uma noite e em 3 dias estaremos de volta ao ponto em que as 2 galerias se bifurcam." Sem dúvida, se nos restarem forças. "E por que não?" Porque amanhã já não haverá mais água. "E nem coragem?" disse o professor, olhando para mim com severidade. Não ousei responder-lhe. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.